Vai dar-se início à sessão de abertura do seminário O papel das Forças Especiais nas Forças Armadas dos países da CPLP, presidida por Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro. O Dr. José Lobo do Amaral, Presidente da Direção Nacional da Associação de Comandos, umas palavras de abertura. Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, Senhor General, são para saudar Vossa Excelência as minhas primeiras palavras, dizendo quanto nos honra a presença neste ato do Chefe do Exército. E agradecer, da forma que os comandos sabem ser gratos, todo o apoio que Vossa Excelência quis dispensar à Associação de Comandos para que pudéssemos concretizar o projeto que foi este seminário que hoje se torna realidade. Bem-haja, Sr. General. Quero agradecer também ao Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional a forma como desde logo entendeu o nosso projeto, dando-lhe o apoio que necessitamos. E também ao Sr. Diretor do Instituto de Estudos Militares, que saúdo a forma tão amiga como nos acolhe hoje nesta prestigiada instituição de ensino militar. Permitam-me que saúdo de forma especial e com amizade fraterna os senhores generais e oficiais superiores de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique e de Timor-Leste, que, acedendo ao nosso convite, quiseram ir a Lisboa, tornando também possível este seminário que agora inauguramos. Saúdo e cumprimento também os senhores generais-chefes das Forças Armadas destes países, que de forma determinante ajudaram a permitir a viabilização deste seminário, compreendendo o seu alcance e permitindo que os seus chefes militares aqui viessem. Permitam também que saúde de forma muito especial o Presidente da Direção Nacional da Associação de Comandos de Angola, com quem mantemos laços fraternais de uma cooperação que queremos cada vez mais intensificar e aprofundar. Cumprimento o Sr. General-Chefe da Casa Militar, Sua Excelência o Presidente da República, cumprimento todos os senhores oficiais generais que quiseram estar connosco, os senhores adidos militares de Angola, do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia e da Colômbia, cumprimentos a todos, minhas senhoras e meus senhores. A vossa presença distingue e de que maneira a Associação de Comandos. Minhas senhoras e meus senhores, embora este seminário venha a ser pensado já há alguns anos, para a sua realização foi determinante a análise que fizemos à forma como decorreu o seminário que, em 26 de junho passado, realizámos no Instituto de Defesa Nacional, subordinado ao tema Tropas Comandos 50 anos a servir Portugal, integrado também no programa das comemorações dos 50 anos da formação dos comandos em Angola, Zemba. O interesse que despertou e a forma tão participada como decorreram os trabalhos induziram-nos a partilhar as nossas experiências com outros, recebendo desses outros também o saber dos seus conhecimentos. Havia que alargar o âmbito do tema a abordar, escolhendo agora os assuntos que envolvem o emprego das forças especiais, reconhecida que é a sua capacidade de intervenção numa vasta gama de conflitos, através da execução de operações especiais, operações convencionais e operações de resposta à crise, designadamente nas vertentes humanitárias e de manutenção ou imposição da paz. Não esqueçamos também que Portugal continua a ter um importante papel no apoio ao desenvolvimento das forças especiais de alguns países lusófonos, através dos vários projetos inseridos em programas quadro de cooperação técnico-militar. Os serviços prestados pelas forças especiais têm tido ampla divulgação no universo militar, sendo notório um déficit no seu conhecimento fora desta área. Foi a partir desta constatação que a Associação de Comandos achou oportuno promover a divulgação da sua ação,
ainda que de forma modesta, junto de alguns segmentos de organismos estatais e da sociedade civil, promovendo uma reflexão sobre o papel das forças especiais nas Forças Armadas dos países da CPLP. Aliás, a CPLP, reconhecendo com interesse e atualidade este seminário, deu-lhe o seu apoio institucional. E aproveito também a oportunidade que me é dada para saudar o representante, o Sr. Secretário-Geral da CPLP, que está ausente em Moçambique. É esta a justificação para o encontro de 2 dias que propomos a Vossas Excelências. A experiência e os currícula dos intervenientes nos vários painéis, a quem aproveito para agradecer a disponibilidade para nele participarem, são garantias que os trabalhos serão de grande valor para todos. O programa foi preparado por uma comissão executiva coordenada pelo Coronel Tirocínado Comando, Marcos Serronha, a quem agradeço o empenho, a inteligência e a dedicação posta na sua concretização. Ao agradecer mais uma vez a presença de Vossas Excelências, a Associação de Comandos acredita que presta, assim, um contributo para o conhecimento mútuo das Forças Especiais e das suas FIAs, que aqui se encontram, e para a divulgação de importantes serviços que a cada um deles vem prestando, os importantes serviços que cada uma delas vem prestando aos seus respectivos países. E se em português conversamos, permitam que termine evocando o que do árabe também chegou à nossa língua. Oxalá seja. Muito obrigado. Seguidamente, o Sr. Coronel Tirocínado Marcos Serronha, membro da Comissão Executiva das Comemorações, vai proferir umas palavras. Bom dia. Sr. General-Chefe de Estado-Maior do Exército, meu General. Sr. Tenente-General, Chefe da Casa Militar de Sua Excelência Presidente da República, meu General. Sr. Deputado Helder Silva. Sr. General-Diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares. Srs. Oficiais Generais, Sr. Professor Darco Costa. Sr. Coronel Pedro Soares, Comandante do Centro de Tropas de Comando. Sr. Lobo do Amaral. Srs. Moderadores e conferencistas. Um abraço especial para os conferencistas que vêm dos países amigos e irmãos. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Estamos hoje neste auditório General Ivan Ferraz, no Instituto de Estudos Superiores Militares, onde irá decorrer, hoje e amanhã, o seminário subordinado ao tema geral, o papel das Forças Especiais nas Forças Armadas dos países da CPLP, integrado nas comemorações do 50º aniversário da formação dos comandos portugueses. Foi o objetivo central da organização deste seminário convidar e reunir, no contexto dos países de língua portuguesa, representantes das suas forças especiais para relatarem experiências, discutirem intercâmbios e modelos de cooperação e abordarem, no âmbito da presente e da futura tipologia de conflitos, os cenários de emprego mais prováveis deste tipo de forças. Iremos abordar também as tecnologias essenciais a um melhor desempenho das forças especiais. Iremos igualmente abordar uma temática que não merece um tratamento igual em todos os nossos países, que é a da participação das Forças Armadas em geral e das suas forças especiais em particular, em operações de segurança interna, cujas experiências serão transmitidas por 2 países com elevado conhecimento desta área de atuação. Só fazer aqui uma ressalva, que é um assunto que hoje está muito na ordem do dia em Portugal. Não nos preocupamos propositadamente com questões doutrinárias ou conceptuais rigorosas sobre o conceito de forças especiais, até porque as doutrinas aplicadas nos nossos países não são exatamente concorrentes. Preocupámos-nos, sim, em trazer a terreiro as experiências destas forças, também comumente designadas por comunidades de elite, que, podendo executar diferentes tipologias de missões, têm em comum um recrutamento, treino e formação exigentes, uma elevada prontidão e disponibilidade, um elevado espírito de corpo e um conjunto mais ou menos elaborado de ritos e códigos de conduta que as transformam em forças com um ethos diferenciado do conjunto das outras forças militares. O título do seminário, As Forças Especiais, o papel das Forças Especiais, inicia uma pista a explorar cujo objetivo não é propriamente chegar a conclusões finais, no sentido de discutir se o sentido ou finalidade do especial é ou não um benefício em si próprio, diferenciado do designado por geral ou normal. Aliás, dentro do universo das Forças Armadas dos países da comunidade de língua portuguesa, existem países que não possuem unidades especiais, fruto certamente dos seus contextos históricos.
mas há que reconhecer que a grande maioria das suas Forças Armadas possui unidades de forças especiais ou de elite, conforme preferirem, com dimensão mais ou menos robusta. Não pretendendo antecipar conclusões, julgamos que será fácil de visualizar que é possível identificar as mais-valias que estas unidades trazem às respectivas Forças Armadas. Elas têm estado, de um modo geral, na primeira linha dos principais contributos que as forças militares têm dado para a defesa dos objetivos nacionais dos respectivos países, seja na defesa nacional em sentido estrito, seja no apoio à política externa dos respectivos Estados, de forma unilateral ou multilateral. Num contexto de crise económica e financeira, com maior ou menor impacto nos nossos países, as reflexões que têm sobre recursos a atribuir aos instrumentos militares estão na ordem do dia. É claro, as forças especiais não fogem a este processo, até porque, por vezes, são vistas como unidades e forças que exigem muito recurso, o que nem sempre é correto. Além disso, parece-me que as relações entre custo e eficácia deverão constituir o principal instrumento de análise quando refletimos sobre este tipo de trocas. Assim, numa tendência de contração dos dispositivos militares, fruto das condições económicas e financeiras que não estão exatamente em linha com a redução das ameaças e dos riscos de natureza estratégica, a sinergia resultante da cooperação no trabalho estratégico em defesa dos interesses comuns deverá estar, salvo melhor opinião, de novo na ordem do dia. E aqui a comunidade de língua portuguesa, se assim for supriamente entendido, poderá ser um veículo importante para a cooperação estratégica na defesa dos interesses e dos objetivos comuns. No universo dos nossos países de língua portuguesa, temos hoje, mais ou menos institucionalizadas, diversas cooperações bilaterais que constituem eixos importantes para uma maior cooperação e intercâmbio multilateral ao nível desta tipologia de forças e unidades, que julgamos importantes no contexto de uma mais extensa cooperação multilateral das nossas Forças Armadas. Foi nesse sentido que a ideia de fazer o seminário nasceu, sempre de conceitos nem ideias pré-concebidas. Gostaria também de agradecer todos os apoios tidos para agilizar a organização deste evento, desde os mais institucionais, como os diferentes adidos militares envolvidos em todas as capitais, passando pelas diversas assessorias no âmbito da cooperação técnico-militar, até às mais informais, baseadas numa rede de conhecimentos que a nossa língua e as nossas culturas permitem. O sucesso que este evento já é pelo nível de participação conseguido, justifica que utilizemos estes 2 dias para nos conhecermos melhor, seja ao nível das pessoas envolvidas, seja das organizações a que pertencemos. Esperamos assim que das exposições e dos debates resulte um frutuoso intercâmbio que contribua para uma maior interação no futuro entre as nossas forças e unidades de forças especiais. Esperamos assim que um agradecimento, por fim, a todos os oradores e moderadores por terem aceitado imediatamente este desafio de participarem e darem corpo a este evento de elevada importância no âmbito das comemorações dos 50 anos dos comandos. Amanhã, quando encerrarmos este seminário, poderemos, mais facilmente, aferir do impacto futuro que esta oportunidade de cooperação poderá ter constituído. Antes de finalizar, gostaria de recordar as palavras de Mia Couto, citadas pelo embaixador Aparecido de Oliveira, num seminário que ocorreu neste mesmo auditório há 12 anos atrás, sobre a CPLP, quando esta dava os primeiros passos, e passo a citar: a história se alimenta de presente e nós, tantas vezes, estamos amarrados a complexos de pequenez. As instituições que criarmos serão válidas se estiverem vivas e criarem vida. Tantas vezes, porém, confundimos cerimonial com o ato que acabamos por não gerar futuro, mas gerir saudade e ruminar estéreis heroísmos do passado. Pessimismo? Talvez, mas cheio de crença. Fim de citação. O passado é importante, mas é aquele que é e não lhe podemos mexer. Já o presente e o futuro podemos e devemos influenciá-los em função dos nossos ideais e dos nossos interesses. É nessa ideia que este seminário se integra e hoje, 12 anos depois, podemos afirmar, no fim deste evento, que o nosso sentimento será de otimismo e muita esperança no futuro. Muito obrigado. Seguidamente, o professor Dr. Darco Costa irá proferir uma intervenção subordinada ao tema o estratégico triângulo Atlântico, Brasil, Angola, Portugal. O professor Darco António da Luz Costa é engenheiro, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é consultor na área do planeamento de diversas instituições, é mestre e doutor em Engenharia de Produção. É professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção do Instituto Alberto Luís Coimbra, de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ministrou cursos de Estratégia Nacional. Exerceu no período de 2003 a 2004 a função de Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social.
É ainda conferencista na Escola de Políticas Públicas e do Governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Diretor do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. É conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra, onde foi coordenador entre 1999 e 2002. É conselheiro da Holding, é correspondente estrangeiro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, é membro da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, é sócio-administrador da DLC, Desenvolvimento, Logística e Cenários Simples Limitada, e é ainda presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Venezuela, no Rio de Janeiro, e presidente da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, a Fedrasur. Tem a palavra o professor Darco Costa. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos vocês. Eu queria saudar o general de Exército, Antônio Pina Monteiro, e saúdo toda a mesa e todas as autoridades presentes aqui da comunidade de povos de língua portuguesa. Eu queria também transmitir meus agradecimentos pelo convite, honroso convite que recebi para fazer aqui as palavras de abertura desse seminário comemorativo dos 50 anos das Tropas de Comando de Portugal, que tem como título o papel das Forças Especiais nas Forças Armadas dos países da CPLP. Meus amigos, defender não é só defender um espaço, não é só defender as pessoas, é, antes de tudo, defender um legado. E nós temos um legado comum, todos nós que aqui estamos. E esse legado tem algo que o cimenta, que é a língua portuguesa, que é a expressão original de um povo, né? Mas que hoje é uma expressão atual de uma comunidade de povos. E essa língua tem uma origem. Essa língua é a última flor do Lácio, ou seja, nós somos filhos das fímbrias do Império de Roma. Isso é a primeira coisa que nós temos que entender. Nós somos latinos. Nós não somos filhos dos bárbaros do norte. O nosso legado não está preso aos bárbaros do norte. Nosso legado está preso a Roma. Nós somos filhos de Roma. Nós somos o ocidente mais profundo, porque é as fímbrias de Roma que chegaram. É importante entender isso. Nós estamos abaixo das muralhas de Adriano. Bom, e a língua é uma coisa importantíssima. No Brasil, tem uma forma jocosa de se tratar o português. Dizem lá o seguinte: o português foi uma língua que alguns galegos inventaram para entender tudo que os castelhanos falavam e eles não entenderem nada do que nós estávamos falando. Era uma forma de defesa. Não é bem isso, é evidente que isso é uma forma jocosa, mas, na verdade, a língua é, antes de tudo, a forma de sentir e de pensar. E é preciso entender que estrutura espacial se constituiu essa língua. Na verdade, Portugal é a ponta de uma península, a península da Eurásia, a península europeia da Eurásia. E por aqui, todas as invasões se defrontaram com o mar. Aqui é o espaço da miscigenação. Aqui estiveram os celto-iberos, depois aqui tiveram os fenícios, os gregos, os romanos, as invasões bárbaras, suevos, godos. Aqui tiveram os árabes. Aqui tiveram, quando o Brasil foi descoberto, 10% da população de Lisboa era africana. Nós somos o espaço da mestiçagem. E temos outras características em função disso. Nós somos o espaço do sincretismo. Aqui nós aceitamos qualquer religião.
né? Convivemos com ela como se convive no Brasil, como se convive nos povos de língua portuguesa na África e na Ásia, no Timor. Nós temos características muito interessantes. Talvez a maior delas seja a nossa tolerância. Nós somos profundamente tolerantes. Eu que lido com hispanofônicos na América do Sul, vejo como nós somos diferentes dos espanhóis. Aliás, isso é que explica Portugal, né? Porque não há nenhum acidente geográfico, nada que diferencie geograficamente Portugal da Espanha. Pelo contrário, os rios que nascem nas mesetas espanholas correm para o Atlântico. Era natural que Portugal estivesse inserido dentro de um projeto espanhol, né? Mas Portugal resistiu. Resistiu por quê? Porque Portugal tem uma cultura, tem uma visão de mundo diferente dos hispânicos. E foi capaz de resistir, porque outros que não tinham a mesma visão de Castela não resistiram. Isto é uma glória para Portugal que deve ser observada. Bom, uma outra questão que eu acho importante é que, por ser a ponta de uma península, sempre se defrontou com o oceano. O oceano sempre esteve posto à frente de Portugal, como uma barreira que só um povo aventuroso e glorioso como o povo português poderia capaz de atravessar. Porque uma das coisas que me espanta na juventude portuguesa é não levar em consideração o legado, o passado. Não levar em consideração a capacidade que Portugal teve de construir o mundo. Porque, na verdade, meus amigos, a mundialização é um resultado do povo português. Eu não vou falar em globalização, não, porque globalização eu sei o que é. É alguma coisa que apareceu depois que caiu o Muro de Berlim. Eu nunca tinha escutado de globalização antes do Muro de Berlim cair. Mas a globalização apareceu depois do Muro de Berlim cair. Globalização é um discurso que eu escutava permanentemente. Como eu fiz cursos de operações psicoinformativas e sei direitinho como se manobra os processos de construção e desconstrução de imaginários, eu sabia que globalização era uma palavra que seria repetida tantas vezes, que ela acabaria virando como uma espécie de uma coisa real. Na verdade, o que existe, meus amigos, é a mundialização. Algo que Portugal construiu no século XVI com os descobrimentos. Porque antes dos descobrimentos não havia uma integração permanente entre mercados e culturas. Quem começa a construir isso é os descobrimentos. Isso tem avançado de forma rápida nos últimos 500 anos, cada vez mais rápida. A mundialização cada vez avança de forma mais rápida. E eu vou falar sobre 3 fases da mundialização. A primeira fase é a fase que decorre dos descobrimentos e tem Tordesilhas como a sua constituição jurídica, porque dizem que Tordesilhas é algo que colocou os espanhóis contra os portugueses. Não, meus amigos, Tordesilhas uniu os portugueses e os espanhóis na divisão do mundo. A contestação a Tordesilhas se deu pela França, pela Holanda, pela Inglaterra. Porque Portugal e Espanha, pela bula papal, estavam perfeitamente acertados quanto à divisão do mundo. Mas a contestação veio dos povos do norte. E esta contestação se materializou primeiro pelos holandeses, depois pelos ingleses e pelos franceses, e acabou levando a que a segunda mundialização ocorresse. Segunda mundialização essa, que teve como seu grande feitor a Revolução Industrial Inglesa e a Inglaterra. Nós tivemos uma hegemonia inglesa, o período da Pax Britânica, que termina com a Primeira Guerra Mundial, com uma outra contestação. Então, o que é importante entender é que esse processo de mundialização é um processo que vem avançando nos últimos 500 anos. Nesta primeira fase que eu comentei, Tordesilhas, Portugal teve um azar. Naquele momento, o primeiro Estado nacional, que era o Estado português, o primeiro Estado nacional foi o Estado português,
caracteriza o Estado Nacional, antigo Estado Nacional, como o Estado em que o rei traz para si o monopólio do uso da força e coloca num disco de metal a sua face, ou seja, os dois grandes atributos do Estado, antigo Estado Nacional, era a moeda e as forças, o monopólio do uso legítimo da força. Portugal traz isso em primeiro lugar e inicia o movimento da Reconquista. Aliás, movimento exitoso, hein? O movimento da Reconquista na Península Ibérica foi exitoso. A pequena cruzada foi exitosa aqui. Diferentemente dos demais países do norte da Europa, hein? Porque esses não conseguiram completar sua cruzada. E pior do que uma guerra perdida é uma guerra não vencida, porque no imaginário coletivo deles, eles continuam com a grande questão muçulmana, porque eles não conseguiram resolver o problema que Portugal e Espanha resolveram. Mas isso é um outro problema que eu não vou abordar aqui, porque não é essa a razão do tema da minha exposição. Mas o que é relevante é entender que, nessa segunda, na modificação de Tordesilhas, Portugal teve um problema, perdeu a sua casa reinante. E perdendo sua casa reinante, foi obrigada a fazer aquilo que nunca imaginava fazer, ou seja, entregar seu trono a Castela. Mas o povo português nunca aceitou isso. Isso não era da natureza da tradição e do povo de Portugal. E 60 anos depois, Portugal rompe a União Ibérica. Rompe a União Ibérica e busca o contestador. O contestador era a Holanda. Busca o contestador e diz, bom, precisamos trabalhar juntos contra a tentativa de predomínio de Castela. E fazem até um acordo, cerdem o Nordeste do Brasil, o Nordeste do Brasil se insere dentro desse processo. Acontece uma coisa, o povo português que havia se translandado para o Brasil e que era dono das usinas de açúcar no Brasil, não aceitam isso. E resistem ao domínio holandês. E a Holanda é expulsa do Brasil. E Portugal, então, tem que buscar um outro espaço para poder se aliar contra a Castela. E busca a Inglaterra. Pobre Portugal. Pobre Portugal. Porque a Inglaterra, a aliada, comporta-se da forma em que, diria a vocês, Portugal não merecia. Primeiro, além de uma série de coisas, né, fazem um tratado do pano e do vinho. O Tratado do Pano e do Vinho talvez seja o menor tratado internacional já escrito. 3 artigos. E nesses 3 artigos, Portugal entregou sua economia, como havia entregado a Índia como um dote para uma princesa, né, entrega a sua economia aos ingleses. A ponto de que todo o ouro que havia sido descoberto para o Brasil, que passa por Portugal, não fica em Portugal, vai preencher os cofres da Inglaterra, sustentando a sua Revolução Industrial. Depois, Portugal, aliado aos ingleses, resiste à Revolução Francesa e a corte é obrigada a ir ao Brasil e cria-se o Império Luso-Brasileiro. Mas os ingleses derrotam Napoleão. E o projeto dos ingleses é o domínio dos mares. Como é que os ingleses poderiam admitir o Atlântico com Portugal? Portugal, Brasil, Angola. Não era possível. Não podiam trabalhar com isso. E, mais uma vez, eles operam dentro do imaginário português e dizem, como a metrópole pode estar no Brasil? Vocês têm que se revoltar, Porto tem que ser... Aqui há uma revolução. E essa revolução acaba levando ao desmembramento do Império Luso-Brasileiro. E uma das coisas mais interessantes é quem quiser pesquisar sobre como foi se dado o reconhecimento da independência do Brasil pelos ingleses, vai lá encontrar que os ingleses só aceitam a independência do Brasil se o Brasil abandonasse qualquer pretensão contra Angola. Porque essa pretensão contra Angola atrapalhava o plano de domínio do Atlântico pelos ingleses. Os ingleses tinham um projeto de domínio dos mares. Não estou os criticando, porque eu acho que cada um deve cuidar de si. Mas eu acho que a gente deve ter uma concepção estratégica ampla como eles tinham.
completamente marginalizado das rotas centrais do comércio mundial, como Portugal esteve e Espanha no século XIV, e fez os descobrimentos para se tornar centro. Portugal tinha um projeto de ser centro, e foi centro porque tinha um projeto. Os ingleses também tinham um projeto de ser centro pelo domínio dos mares, porque eles estavam marginalizados das rotas de comércio, eles eram uma ilha afastada da Eurásia, uma ilha próxima, mas afastada do comércio eurasiano. E fizeram um projeto e conseguiram chegar ao centro. Como os Estados Unidos fizeram também, hein? Os Estados Unidos no século XIX eram periféricos e bárbaros. Os filmes do faroeste mostram isso. Mas fizeram um projeto. Que projeto era esse? Ligação do Atlântico e do Pacífico. Fizeram isso com 5 ferrovias transcontinentais e o Canal do Panamá. É preciso entender que por trás da inserção no centro existe um projeto. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. É sobre a questão de que nós não estamos fadados a ser periferia, pelo contrário. Já fomos centro e poderíamos voltar a ser centro. Basta termos um projeto comum, onde o Atlântico é peça central. Isso é uma coisa que eu vou comentar aqui um pouco adiante. Mas eu queria mostrar a vocês aqui, a minha primeira transparência. Essas coisas da modernidade me complicam. Você sabe que tudo traz um problema e uma solução, né? Mas a modernidade, para mim, traz mais problema do que solução. É aqui que aperta o botão? Ah, não, você vai para aí eu já conheço. Pode ser aqui, ou então aqui, se quiser. Aonde? Lá Como é que direito, é? lá direito. Aqui, tá A lá. vantagem aqui. Vejam aqui. No meio, se quiser. Vejam aqui o Atlântico. E vejam as ilhas do Atlântico Sul. Todas as ilhas aqui com nomes portugueses. Portuguesas. Ilhas portuguesas. Descobertas por portugueses, algumas ocupadas, outras não. Que no século XIX foram todas transferidas para a Inglaterra, sendo que Santa Helena foi utilizada para prender Napoleão depois da sua fuga da ilha de Elba e da derrota de Waterloo. Foi para lá que foi colocado Napoleão. Todas as ilhas atlânticas. Essas ilhas são uma espécie de quebra-mola, olhada do Brasil, uma quebra-mola para nessa ponte que deve ligar o Brasil ao Golfo da Guiné e à costa ocidental da África. Estamos aqui, dentro do projeto do domínio dos mares ingleses, eles ocuparam as ilhas atlânticas. Eu estou colocando isso tudo para vocês entenderem que dentro da concepção estratégica britânica era fundamental o controle do Atlântico Sul. Porque naquele momento o canal de Suez não existia. O canal de Suez é fruto de um sonho, que só vai se materializar no final do século XIX. Isso eu estou falando na primeira metade do século XIX. Era necessário que as rotas que ligavam o Oceano Pacífico e Índico à Inglaterra passassem pelo Atlântico. E era o Atlântico Sul o caminho natural, eles ocuparam as ilhas. Muito bem. O caminho que se seguiu na Segunda Mundialização, a esse domínio do Atlântico pela Inglaterra Oceânica, foi o que vocês conhecem, a partilha da África, onde Portugal, mais uma vez, Portugal foi obrigado a perder o seu sonho em função da visão britânica, porque o mapa cor-de-rosa, o senhor Cecil Rhodes resolveu criar uma ligação entre o Nilo e a cidade do Cabo e não permitiu que houvesse uma ligação entre o Atlântico e o Índico, que seria um novo Brasil na África, que Portugal estava construindo, um novo Brasil na África. Os ingleses, mais uma vez, não permitiram isso. Bom, eu não sou tão anti-britânico como pode parecer no meu discurso, não, hein? Não sou, não. Eu só simplesmente estou mostrando a vocês que, às vezes, o que parece bom pode ser ruim. Né? É só isso que eu estou mostrando. Né? E eu, então, gostaria de falar um pouco sobre essa questão da partilha da África e o fato de que Portugal, apesar de ser
tratado marginalmente nessa partilha, teve força suficiente para se manter de forma presente na África. Porque Portugal, na África, tem uma presença muito forte. A ponto de um país, por exemplo, feito Guiné Equatorial, que talvez seja o país mais rico da África, ambicionar ser da comunidade dos povos de língua portuguesa. Pelo fato de ver que é muito melhor ter uma presença nessa comunidade de povos de língua portuguesa do que ficar abandonado como um espaço espanhol na África. Bom, e aí nós chegamos agora num período pós-Guerra Fria de hegemonia contestada. Mais uma vez, hegemonia contestada. Porque a história é feita disso. Se você for olhar a civilização, a história da civilização, você vai verificar o seguinte: há uma lei. Toda periferia busca ser centro. Toda barbárie busca ser culta. Mas só uma periferia estruturada, organizada por um projeto que consegue ser centro. A história mostra isso. Mostra mais coisas. Mostra, por exemplo, que não é o principal contestador que chega a ser centro. É o contestador de segunda ordem. Vou mostrar exemplos para a história rapidamente. Os fenícios e os gregos disputavam o Mediterrâneo. Quem chegou a ser centro foi Roma. A Holanda contestava a União Ibérica. Quem chegou a ser centro foi a Inglaterra. A Alemanha contestava industrialmente o poder da Grã-Bretanha. Quem chegou a ser centro foi os Estados Unidos. É esse o processo. Tem que ser o segundo contestador. Mas eu não vou entrar em grandes discussões com respeito a isso, só vou dizer ao senhor o seguinte: toda periferia busca ser centro. Toda barbárie busca ser culta. Seja no plano individual, seja no plano coletivo. Isso é a lei que comanda o processo da civilização. E estamos diante de uma contestação. Quer dizer, há uma emergência da Ásia, em especial da China. A contestação é a China. Precisa entender isso claramente, porque a China tem um projeto. E a China busca ser centro, porque se achou centro. A China se acha ainda o meio do mundo, do centro do mundo. Não se engane, hein? Para eles nós somos bárbaros, porque eles não passaram pela mediação cristã. Nós temos duas origens. Nós temos uma origem hebraica e uma origem grega. Nos dois espaços, os que não eram, nunca seriam. Ou seja, diziam lá os gregos: como pombos podem viver num ninho de águias a não ser como escravos? Ou seja, como os bárbaros poderiam viver na polis grega a não ser como escravos? Não eram gregos. Os hebraicos até hoje têm essa visão de que eles são os únicos que transcendem. Os outros não conseguem transcender. Por isso devem ser colocados à margem. Eu estou colocando isso porque a mediação cristã acabou com isso. Como na carta de Paulo aos Coríntios, dizendo lá: a partir de hoje, não existe senhor nem escravo, homem nem mulher, nem rico nem pobre, todos são iguais perante a Deus. Isto é um legado da nossa civilização fundamental, porque a gente consegue ver no outro nós mesmos. A alteridade não está tão posta como, por exemplo, está posta na China. Eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou querendo colocar. Então, é preciso entender o seguinte: a contestação está acontecendo, ela está acontecendo. E ela tem reflexos enormes, até do ponto de vista econômico. Porque a China está fazendo a maior redistribuição de renda que o mundo assistiu nos 3 últimos séculos. A China levantou o preço das matérias-primas. Então, para nós, por exemplo, no Brasil, para a África, para uma série de espaços no mundo, a China é extremamente benéfica no seu projeto de inserção. Mas para outros espaços é profundamente malévola. Por quê? Porque ela fez com que o preço dos produtos industriais caíssem muito. Uma tela de LED, por exemplo, de 60 polegadas, não se pagaria nunca $1.400 se a China não tivesse inserido-se no mundo. E esta modificação causa repercussões de toda a ordem.
A crise que a Europa passa, ou os Estados Unidos, não é uma crise financeira, não, como tentam nos dizer. É uma crise de origem econômica. É uma crise mais grave. E por isso eu acho que Portugal tem que buscar um caminho diferente de exclusivamente se sentir inserido na Europa. Portugal é um espaço atlântico, não é exclusivamente um espaço europeu. Portugal é uma ponte entre o Atlântico e a Eurásia. Portugal tem que entender isso, hein? Porque se ficar preso exclusivamente à sua visão europeia, o seu destino não é, na minha opinião, não sou dono da verdade, não é um destino promissor. Bom, e aí eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto. Porque, na verdade, o Brasil é a América Portuguesa. Na verdade, o Estado português ficou no Brasil. Dom João voltou para cá, mas o Estado ficou lá, hein? Quem anda pelo Brasil sabe o que eu estou falando, né? Para cá se formou o Estado português, o novo Estado português. Eu estou falando isso para vocês pelo seguinte: nós temos um projeto que passa pelo levar adiante, até o final, aquilo que Portugal começou, a mundialização. Porque para poder constituir uma mundialização, tem que ser um povo dotado de características especiais. Tem que ser um povo capaz de ser o povo mundo posto no mundo novo. Ou seja, tem que ser capaz de ter o legado português, ter esse legado e ter condição de construir esta mundialização de uma forma estruturada. Porque esse é o sonho que permeia a filosofia do Ocidente, meus amigos. A filosofia do Ocidente busca a construção de uma única pátria humana. A cristandade medieval deixou isso no imaginário coletivo. Mas para fazer isso tem que ser um povo tolerante. Não pode ser um povo intolerante. Tem que ser um povo sincrético. Não pode ser um povo que veja questões religiosas. Tem que ser um povo capaz de ver no outro a si próprio. E isso, do que está pelo mundo hoje, não existe nada melhor do que o povo brasileiro. Eu acho isso. Agora, também não sou o dono da verdade, hein? Também só acho isso e acho que isso é o nosso projeto. Primeiro, aproveitando a nossa continentalidade, pela construção de um único espaço na América do Sul. Não se esqueçam que na Península Ibérica, Portugal é pequeno. Na América do Sul, Portugal é muito grande. Isso é uma diferença muito forte. A outra coisa é o fato de que nós temos a possibilidade de acessar um espaço que é o Atlântico, aproveitar nossa maritimidade, construir em cima dessa maritimidade uma projeção para os nossos irmãos também construídos dentro da visão do legado português da costa ocidental da África, que é Angola, que é São Tomé, que é Cabo Verde, que é Guiné-Bissau. Temos condição de construir isso, mas para isso nós temos esse problema que aí está. O quebra-mola inglês. E para mexer nisso, nós temos que construir isso aqui. Um cordão ibérico que envolva esta envoltória. Se nós não conseguirmos que eles entendam que é muito melhor deixar para nós o comando dessas ilhas do que mantê-las sob o comando deles, na medida em que eles cada vez estão mais pobres. As ilhas anteriores que eu mostrei, eles têm que começar a pensar em ceder essas ilhas para nós, ou partilhar essas ilhas como nós, como instrumento de defesa desse oceano, dado as questões que eles vão se defrontar no futuro. Não se enganem, porque isto não vai terminar bem. Esta crise não termina bem.
pelas condições que eu coloquei antes. Mas se eles não cederem, nós temos que operar dentro desse espaço, envolvê-los, porque isso pode vir a nos interessar. Porque a nós nos interessa construir algo além do que eles fizeram. Para nós nos interessa construir um espaço dos 3 oceanos, como os portugueses sempre o fizeram. Um espaço do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Era isso que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado pela atenção e desculpa essa intervenção, porque ela não foi bem estruturada. Eu vim aqui para fazer outra coisa, mas cheguei aqui e tive o prazer de ser convidado para essa exposição. Muito obrigado. Seguidamente, irá ser passada uma mensagem vídeo de Sua Excelência o Chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Timor-Leste, Major-General Ler Timur. Solicita-se a todos os presentes o máximo silêncio, uma vez que o som da gravação se encontra muito baixo. Queria agradecer à Associação de Comandos de Portugal, na pessoa do seu presidente da Direção Nacional, Lobo do Amaral, o amável convite que me endereçou para participar no seminário sobre o papel das Forças Especiais nas Forças Armadas dos países de língua portuguesa. Inserir no programa geral das comemorações dos 50 anos de formação das tropas de comandos portuguesas. Lamentavelmente, por imperativo de serviço, não poderei estar presente, mas far-me representar pelo meu adido de defesa em Lisboa, o Tenente-Coronel Costa Santos. Ao assinalar este ano os 50 anos da sua existência, queria apresentar a homenagem merecida a todos quantos serviram nos comandos pelo valor, coragem e determinação com que estiveram presentes nos momentos mais significativos da história recente portuguesa. A quando da minha visita em janeiro próximo a Portugal, a convite do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas, será com mais gosto que estarei presente na Casa-Mãe dos Comandos para lhes prestar pessoalmente as minhas especiais saudações a uma tropa que tanto prezo e admiro. Estou certo de que esta visita será uma excelente oportunidade para conhecer a realidade das Forças Armadas Portuguesas, permitir a troca de opiniões sobre assuntos de interesse comum e, no final, acredito que sairá reforçada ainda mais os laços de amizade e cooperação existentes entre as nossas Forças Armadas. Reiterando os meus agradecimentos, faço votos para felicitar os comandos por esta iniciativa e desejar às tropas comando que continuem na sua senda de êxitos e sucessos e que continuem a gritar bem alto o vosso lema, que a sorte proteja os audazes. Afinal, o pessoal da Regia ali atrás conseguiu melhorar o som. Muito obrigado. Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército, General Artur Neves Pina Monteiro, vai proferir uma alocução. Após esta mensagem do Chefe de Estado-Maior General das Forças de Defesa de Timor e depois da palestra desafiante com uma incursão geopolítica do professor Darco Costa, tenho muito prazer em estar aqui e começaria por cumprimentar e saudar o Sr. Tenente-Geral, Chefe da Casa Militar, Sr. Excelência Presidente da República, o Sr. Deputado Helder Silva, o Sr. General Viegas e o General Ramalho, meus antecessores, o Sr. Diretor do IESM, os Srs. Oficiais Generais, os Srs. Adizes Militares e demais Oficiais Generais de países amigos, o Sr. Presidente da Associação de Comandos, os Srs. Oficiais dos 3 ramos,
senhores oficiais de ramos, sargentos, minha senhora, meus senhores, e para os comandos de ontem, de hoje e de amanhã. É, portanto, com muita apreço e satisfação que o Comandante do Exército se associa a este seminário internacional promovido pela Associação de Comandos, reconhecendo assim a elevada competência, excepcional dedicação, prestígio e elevado espírito de missão por todos quanto servem ou serviram neste corpo de tropas especiais de reconhecida importância para o Exército e para Portugal. Os comandos foram criados no ano de 1962, na Zemba, em Angola, para responder a um requisito operacional de criar forças especiais de intervenção, tendo sido notabilizados com a sua ação nos diversos teatros de operações africanos na luta contra a subversiva. Hoje, os comandos atuam num quadro distinto, num novo, complexo e volátil ambiente estratégico, onde a segurança se garante através de uma capacidade autónoma, articulada em modelos cooperativos e muito para além da base territorial dos Estados. Este novo cenário significa necessariamente uma evolução na natureza e no emprego das forças terrestres, bem como nos padrões de treino e certificação das forças operacionais dos países aliados, visando a promoção da segurança internacional através do apoio à estabilização de Estados com debilidades estratégicas internas que possam comprometer a paz e a segurança internacional. As novas guerras irregulares, estrategicamente importantes e que se desenvolvem em ambiente operacional de insurreição, sem frentes nem retaguardas bem definidas e onde o estatuto de neutralidade e a distinção civil-militar perderam significado, a população volta a ganhar preponderância estratégica e fornece não só o apoio de retaguarda, mas também logística e de informações, mas ao mesmo tempo constitui uma fonte valiosa de recrutamento. E mais, torna-se também o alvo principal da ação violenta. Neste tipo de conflitualidade, a superioridade tecnológica dos meios militares ocidentais, dos exércitos modernos, induz qualquer opositor a refugiar-se em respostas violentas, consideradas por nós assimétricas, socorrendo-se de métodos tradicionais, por vezes rudimentares, mas combinados com meios de alta tecnologia e, muitas vezes, disponíveis no mercado aberto. Este ambiente operacional, chamado assimétrico, explora sobretudo o fator surpresa, recusa as regras de combate impostas pelo adversário, utiliza meios imprevistos e atua em locais onde a confrontação não devia ser provável. Já vimos isto no passado. E é neste ambiente operacional que as nossas Forças Armadas, e em particular o Exército, como instrumento de apoio à política externa, tem que estar apto para atuar. Hoje, o Exército desempenha um papel determinante. Porventura, as Forças Armadas são, talvez, a organização que mais contribui para a afirmação de Portugal na cena internacional, contribuindo, ao mesmo tempo, para reforçar a sua credibilidade externa, o seu poder negocial e o seu peso político, ajudando a cimentar a tão necessária internacionalização do país na Europa, na cooperação com os países lusófonos e nas missões de apoio à paz e de caráter humanitário. Nos últimos 10 anos, foram cerca de 25.000 os soldados portugueses em que integraram missões internacionais ao serviço de variadas organizações e em 18 teatros de operações, todos eles diferentes e distanciados entre si, da Bósnia a Timor, de Moçambique ao Afeganistão e de Angola ao Líbano. Estas missões de paz e de estabilização são hoje fundamentais, não só para a contenção de catástrofes humanitárias, mas também em regiões onde não existe ou onde falhou o Estado, sem o qual nenhuma sociedade tem segurança, bem-estar ou desenvolvimento. Neste contexto, também nós temos vindo a adequar o instrumento militar para responder à complexidade dos desafios diretamente relacionados com a diversificação das ameaças e riscos inerentes aos diversos teatros de operações, incluindo
a dimensão transnacional da ameaça, que atua com base em estratégias e táticas subversivas que promovem ou tiram proveito dos conflitos internos e regionais, praticamente em todo o globo, com vista ao enfraquecimento do poder dos regimes estabelecidos e da ordem internacional vigente. As tropas comando, particularmente aptas para ações ofensivas, caracterizadas pela sua prontidão e capacidade de projeção imediata, com elevada capacidade técnica e tática, grande flexibilidade de emprego e elevado espírito de corpo, estão por isso vocacionadas para ações inseridas num ambiente operacional de contra-insurreição, conduzindo operações isoladas ou enquadradas em manobras de escalões mais elevados, podendo atuar em profundidade na área da retaguarda, com forças de escalão, companhia ou mesmo batalhão. No contexto do atual ambiente estratégico e da sua previsível evolução, é, para mim, como chefe de Estado-Maior do Exército, muito claro que os comandos têm contribuído de forma incontornável para a valorização da componente operacional do sistema de forças do Exército, proporcionando uma certeza de êxito no desempenho das missões mais difíceis e mais exigentes do atual contexto estratégico e do quadro conflitual que o caracteriza. Desta forma, os comandos têm garantido ao país uma elevada capacidade de resposta e um nível de formação, treino e prontidão maximizados como têm demonstrado desde 2004 no exigente e complexo Teatro de Operações do Afeganistão, onde já prestaram serviço cerca de 900 militares desta especialidade. Mas a luta contra as ameaças da atualidade vai muito para além do combate contra-subversivo, requer ainda uma política de cooperação multissectorial, também por parte dos Estados, política que apoia o combate eficaz ao subdesenvolvimento, à ausência de Estado de Direito e à estabilidade democrática, desempenhando neste domínio a cooperação técnico-militar nas suas mais diversas vertentes, um papel distintivo. E é neste quadro que também quero sublinhar o papel das tropas comando, com a sua participação em missões no âmbito da cooperação militar, sobretudo na área da formação e em assessoria ao nível de decisores político-militares que contribuem para a reestruturação do setor da defesa de diversos países. Neste âmbito, e na afirmação clara dos interesses nacionais, não posso também deixar de destacar o empenho, a dedicação e espírito de bem-servir dos 203 assessores que, desde 93, conjuntamente e de forma integrada com o Exército angolano, têm contribuído para a formação de milhares de comandos. Todos sabemos as dificuldades e os desafios atuais e futuros que no país coletivamente vivemos e que solidariamente teremos que ultrapassar com aquilo que eu designo o espírito de soldado. Teremos que ultrapassar essas dificuldades para enfrentarmos o futuro com determinação, serenidade e confiança. E é por isso que hoje, como ontem, o militar comando mantém vivo no seu código de conduta o seu empenho e a sua disponibilidade para, e cito, remoção de todos os obstáculos ao fiel e exato cumprimento dos seus deveres, sejam quais forem as dificuldades a que tenha de sujeitar, sem procurar que outrem tome à sua conta o que lhe incumbe fazer. E é com este espírito que o Comandante do Exército, aqui presente, continua a confiar nas tropas de comando para as missões do Exército ao serviço de Portugal e dos portugueses. Tenho dito. Está assim concluída a sessão de abertura deste seminário.